Sabe quando até o próprio governo percebe que vai dar merda, mas já é tarde demais? Quando até o marqueteiro entra em modo desespero? Pois é, o ministro Sidônio Palmeira, o homem da comunicação do Lula, ou como eu gosto de chamar, o bombeiro tentando apagar incêndio com um copo de água, simplesmente proibiu os ministros de desfilarem no carnaval. Proibiu. Falou. Nada de avenida, fique no camarote quietinho, hein? Tradução política. Pelo amor de Deus, não apareça em público porque vocês vão ser vaiados igual final de reality show. É maravilhoso quando o próprio governo confessa que a popularidade acabou. É tipo banda em decadência tocando em bar de esquina e pedindo para apagar as luzes para ninguém reconhecer. E por quê? Porque a Escola Acadêmicos de Niterói resolveu fazer o enredo do Alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos. Que é basicamente o Rei Leão versão PT. Só que em vez do Simba é o Lula, em vez da savana é o sindicalismo, em vez do Mufasa é o imposto. E claro, propaganda eleitoral com pluma e paetê. Só esqueceram de avisar que isso é campanha antecipada com bateria de escola de samba. Mas calma, porque entra em cena Janja. A Janja é tipo aquele personagem de filme que sempre faz exatamente o contrário do que todo mundo pede. Sidônio fala: Não apareçam. Ministros obedecem. Janja responde: Apareceu meu sobrenome. E vai desfilar. Vai em carro alegórico. Vai em destaque. Vai como se fosse a Beyoncé do PT. Último carro alegórico. Amigos de Lula. Basicamente o grupo do Zap da Mamata. E estavam previstos 7 ministros, mas depois do veto do Sidemônio, todo mundo correu. Só ficou quem? Aniele Franco, porque afinal, ela já tem muita experiência em ficar sambando e passando vergonha ao lado da Janja. Isso aí já é quase coreografia oficial do governo. No carro ainda vão Marcelo Freixo, Bia Lula, neta do Lula, cantor, atriz, empresário, político, artista. Resumo, o desfile da mamata. O camarote da boquinha sobre rodas. Olha o avião da folia, quem diria, é só gastar. E Stalinácio? O Lula vai assistir do camarote da prefeitura, com Eduardo Paes. Porque se der vaia, dá pra fingir que é aplauso. Se der xingamento, diz que é a bateria. Nos bastidores, o governo está se borrando de medo da justiça eleitoral. Mandaram até a AGU fazer cartilha. Paguem com dinheiro próprio. Não usem avião da FAB. Não postem em rede oficial. Ou seja, eles querem que os petistas não ajam como petistas. É como pedir para o rato não comer o queijo. Como resistir à mordomia, à boquinha, ao trem da alegria? Principalmente com a primeira desgrama caindo na esbórnia pública sem o menor pudor. Isso não é blindagem jurídica, isso é tentar colocar cinto de segurança em carro já em queda livre. Porque o medo é real. O Partido Novo entrou no TSE pedindo multa de quase 10 milhões. Basicamente, o valor do desfile inteiro. E quem virou relatora? Uma ministra indicada pelo próprio Lula. Que coincidência linda, né? É como ser julgado pela sua babãe. E aí vem o TSE e solta: não vamos proibir porque seria censura. Mas há indícios de ilícitos eleitorais. Ou seja, tá errado, mas pode. E aí você olha e pensa: ela fez de novo. Porque entra em cena a musa do Só Dessa Vez, Carmen Lúcifer, a mesma que censurou o documentário sem assistir. Disse que era só um pouquinho de censura. Até segunda-feira tudo bem. Agora virou só um pouquinho de ilícito pode. Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer um dado objetivo sobre
o que a escola vai fazer e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem se saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. Tá errado, mas é carnaval. É tipo... Roubar é crime, mas no carnaval é tradição. Censura é feio, mas se for contra a direita, tudo bem. Ilícito eleitoral é proibido, mas se for pro Lula, libera a serpentina. Ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada. Isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Ela fala daquele jeito de mestre dos magos de saia. A festa popular não pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Dá uma preguiça, né? Parece frase de biscoito da sorte jurídico. Antes era censura do bem, agora é ilícito do amor. Se for pela esquerda, tá liberado. É impressionante como o TSE virou puxadinho ideológico. Primeiro estava com André Mendonça, aí, magicamente, cai para ministra indicada pelo Lula. E ainda organizaram uns temas para sempre cair com ela. Daqui a pouco, ela vai sair de destaque no carro alegórico. Ala da Justiça Militante. E a Carmen ainda vem com esse papo mole. Antes era só um pouquinho de censura passa. Agora é só um pouquinho de crime eleitoral passa. É o famoso 2 pesos, 0 vergonha. E claro, nada vai acontecer com Stalinácio. Nada. Se você chacoalhar 2 neurônios, eles se encontram e sabem disso. Lula tem imunidade política absoluta. Ele pode fazer discurso homofóbico, cometer ilícito, usar máquina pública, cantar samba na Globo, esfregar o 13 na tua cara. Tudo isso não é campanha. Agora, Bolsonaro falar com o embaixador? Crime contra a democracia. Bolsonaro subir em palanque? Golpe de Estado. É o judiciário politizado até o osso. Ponto. E, como se não bastasse, Lula vai fazer tour de carnaval. Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Basicamente, turnê eleitoral em ritmo de axé. Ainda tem o medo do cerimonial da Janja, convidando empresário, banqueiro, político, artista, pedindo medida de fantasia. Só faltou mandar convite escrito. Venha participar do comício de plumas. Tem também o risco da escola ser rebaixada. Imagina a manchete. Escola que homenageou Lula cai de divisão. Seria o símbolo perfeito do governo. Parte do próprio governo já até se arrependeu dessa ideia. Porque eles sabem, imagem de Lula sambando pode afastar evangélico, pode irritar eleitor moderado, pode gerar vaia viral. Mas tem os gênios do marketing político que acham, vai reforçar a proximidade popular. Esses caras vivem em Nárnia. Até a Folha, que é praticamente o diário oficial emocional do PT, avisou.
Lula pode se dar mal juridicamente. E ainda tem a cereja do bolo, Janja desfilando, que oficialmente não tem cargo, mas tem gabinete, equipe, viagens internacionais, poder político. É a primeira desgrama que não é primeira desgrama quando convém. Ela manda no governo, mas juridicamente é sua esposa. É tipo chefe sem carteira assinada. Então o risco jurídico continua enorme. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Resumo da ópera carnavalesca: o governo sabe que vai dar ruim, o TSE sabe que está errado, mas vai deixar rolar, porque é Lula. Sidemônio tentou salvar, os ministros fugiram, a Janja meteu o louco. E agora o bananinho inteiro vai assistir. Um desfile de propaganda política disfarçada de samba, um presidente com medo de vaia, um judiciário passando pano com glitter. No fim das contas, esse carnaval vai ser exatamente como o governo Lula. Muito barulho, muito enfeite, muito dinheiro público. E no final, ressaca moral, processo judicial e o povo querendo ir embora mais cedo. Porque se tem uma coisa que o PT transformou em tradição nacional, é fazer festa com dinheiro público e depois fingir que não aconteceu nada. No Carnaval de João do Rio, o terror vinha quando arrancavam a máscara. No Carnaval do Lula, o horror é que a Janja nem precisa de fantasia. Ela já é o bebê de Tarlatana Rosa em horário nobre.